Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a equipe do CSA jogou no estádio Rei Pelé, enfrentou o Botafogo da Paraíba e precisava muito da vitória. E aí acabou acontecendo. O time foi diferente daquele que habitualmente vinha jogando e, inclusive, teve apenas um meia de criação no início da partida. O Brian ficou no banco de reservas, em seu lugar entrou o Baianinho e o Naninho foi mantido. A equipe do CSA fez um primeiro tempo melhor, mas não muito melhor que a equipe do Botafogo. Acabou vencendo o primeiro tempo pelo placar de 1-0 com o gol do Enzo cobrando pênalti. Pênalti que de fato aconteceu. No segundo tempo, as mudanças fizeram com que a equipe do Botafogo ganhasse um bom volume de jogo. E aí começou a meter pressão para cima do CSA. Por muito pouco, não aplica uma virada. Chegou a empatar a partida. O Cassinho cobrando uma belíssima de uma falta, botou lá no ângulo esquerdo do goleiro da equipe do CSA, o Gabriel Félix, a bola morreu no fundo do barbante e aí a partida ficou empatada. O Botafogo teve muitas oportunidades criadas que poderia ter feito um placar bem elástico, inclusive no estádio Rei Pelé. Acabou não acontecendo. E aí um novo pênalti, pelo menos na minha opinião, o pênalti não aconteceu. Pela a TV que eu estava vendo, o ângulo que eu vi, não achei penalidade máxima. Mas, como não tem VAR, inclusive o pênalti foi confirmado, o Enzo novamente bateu e converteu. O CSA venceu, portanto, pelo placar de 2-0. Se a partida não foi das melhores, se o futebol não foi tão assim envolvente, mas pelo menos o resultado foi muito bom. O CSA agora ocupa o G8, é o oitavo colocado e neste domingo seca a equipe do Floresta, que vem na nona colocação, se vencer ultrapassa o CSA. O adversário será contra o Maringá, na casa do adversário. O Maringá não está bem no campeonato, já esteve muito bem, mas agora está brigando para não ser rebaixado, portanto o Floresta tem essa situação. Resta para o CSA secar. Depois da partida, o técnico falou com a imprensa e alegou também um desgaste do time azulino por conta da sequência de jogos. Você lembra que nos últimos 25 dias de agosto, a equipe azulina chegou a fazer 6 partidas. Aliás, de agosto não, de julho. Chegou a fazer 6 partidas. E começa o mês de agosto com uma outra partida também super importante. Precisava demais vencer a equipe do Botafogo. Após o jogo, o técnico Márcio Fernandes analisou a partida e o resultado favorável à equipe azulina. Foi um jogo decisivo, né? E realmente a gente fez um primeiro tempo muito bom, uma volúpia muito grande, mas o time sentiu, fisicamente sentiu. Hoje, para você ter uma noção, eu tive que fazer 4 substituições por ordem física, não por ordem tática. Só fiz uma substituição por ordem tática, que foi a entrada do Brian e a saída do Naninho. O restante, todos, foi por ordem física. Então é complicado, né? A gente entende, os jogadores realmente se doaram ao máximo, fizeram um esforço subhumano para poder conseguir jogar a intensidade do jeito que a gente queria. Você vê, teve times que conseguiram prorrogar o jogo, mesmo jogando no mesmo dia que a gente, passaram o jogo para domingo, né? Então, isso tudo são tempos que a gente teria de recuperação, nós não conseguimos. Mas a gente tem que reclamar não, conseguimos uma vitória, foi eles que conseguiram estar nesse momento, muitos times que gostariam de estar nesse momento, a gente não tem que reclamar não, mas a gente tem que expor a verdade, né? Não é fácil, não deu nem 72 horas de um jogo para o outro, então não é fácil os jogadores aguentar um ritmo hoje em dia. Todos os times estão muito bem preparados fisicamente, então você vê que o Botafogo fez de tudo para poder conseguir a vitória também. Vieram 2 dias, mesmo sendo 4 horas de distância, vieram 2 dias, descansaram ao máximo, jogaram com um espaço de tempo muito maior do que o nosso. Isso tudo, se você colocar na balança, faz diferença, mas os jogadores mereceram, buscaram a vitória até o final e Deus premiou com essa vitória, né? Queria agradecer a nossa torcida que veio, que realmente é o fator de diferença, né?
para a gente, é um torcedor que empurra o nosso time, que dá força, e isso faz com que a gente vá buscar força até onde a gente não tem. Professor Márcio, o senhor considera também que essa reação do Botafogo no segundo tempo foi beneficiada também pelo cansaço do time do CSA, ou surpreendeu o senhor o que fez o técnico Pisa com as alterações? Não, eu não vou simplesmente falar que foi só por ordem física. Eu tive lá do outro lado também, eu sei que são jogadores que têm muita qualidade, mas com certeza fez diferença, né? Fez diferença. Então a gente teve que, dentro da partida, é como se a gente tivesse que trocar pneu com o carro andando, né? Então isso realmente é complicado, mas mais uma vez eu falo, né? O time está de parabéns pela luta, pelo empenho, pela superação que eles tiveram. Professor, nesse momento é quase que inevitável de se perguntar, né? Reta final de Série C, faltando pouquíssimos jogos aí para acabar essa primeira fase, o time segue vivo na Copa do Brasil, joga já nesse meio de semana também, antes do compromisso contra o Itabaiana fora de casa. E qual é a expectativa, né? Eu pergunto isso porque os dois jogos são extremamente importantes. Um financeiramente falando, histórico também, que seria o jogo contra o Vasco, no caso de uma classificação à próxima fase. O jogo do Itabaiana, fora de casa, pode deixar o time matematicamente muito mais próximo dessa classificação, né? Como é que se faz esse planejamento, primeiramente, porque são dois jogos muito próximos, aí o senhor esbarra também naquela situação que o senhor comentou, pouquíssimo tempo entre um jogo e outro, nesse calendário do futebol brasileiro corrido desse jeito, mas os jogos estão aí, são dois jogos extremamente importantes, né? Como é que faz esse planejamento para esses dois jogos? Prioriza um, o outro não? Vai para cima, enfrente os dois? Como é que se faz isso? Olha, eu já falei isso daqui no primeiro jogo que a gente jogou. Você está no comando de uma equipe como o CSA, não dá para priorizar um campeonato. Mesmo a gente sabendo que é muito difícil, com um elenco reduzido que a gente tem, conseguir manter uma intensidade em todos os jogos. Hoje deu dó. A gente chegou no vestiário, Thiago Marques, Felipe Albuquerque, não tinham a mínima condição de voltar para o segundo tempo, né? Eles deram tudo que eles podiam, deixaram tudo lá no campo, lá no primeiro tempo, e a gente teve que fazer as substituições. Então, são jogadores que estão entrando na equipe, não tem o mesmo entrosamento. É lógico que a gente cai um pouquinho, né? Não só tecnicamente, mas em termos de conjunto, a gente perde um pouco, mas eu acho que a gente tem que enaltecer, né, a luta, o empenho que eles tiveram, a dedicação e a honradez com essa camisa do CSA. Márcio, foi o lance do Marcelinho que... Obrigado, Oscar. Foi o lance do Marcelinho que culminou com o pênalti que ele sofreu. Mas antes disso, eu observei um detalhe. O senhor chamou muita atenção dele ali à beira do gramado, né? O que aconteceu naquele lance? Era um ajuste que o senhor queria mais taticamente dele em campo, é isso? Não. O que a gente estava falando pro Marcelo, né? O Marcelo é um jogador que eu lancei, então conheço muito, né? Como fosse um filho ali. O que a gente estava falando pro Marcelo é que ele tinha gás ainda para poder, né, fazer uma diferença para a gente. E, graças a Deus, ela sobrou ali para ele mais inteiro, que tinha entrado, né, no decorrer do jogo. E ali no afã da gente gritar e tal, isso é uma coisa normal. É coisa normal, mas deu tudo certo. O Marcelo fez o lance do pênalti, né? O Silas pegou um chute muito bom, que proporcionou a gente a condição de sofrer o pênalti, né? E o Enzo, com a categoria de sempre, fez o nosso gol de vitória. E eu acho que dá um alívio, né? Porque você vê que quase do meio para o final do segundo tempo, aí já não existia mais nenhuma tática, nada, era mais a vontade, a garra, tanto de um time como do outro, né? Virou um ping-pong ali, e quem tivesse a felicidade de fazer o gol ia sair vencedor. Graças a Deus foi a gente. Professor, o senhor falou que acabou tendo que fazer 4 substituições por necessidades médicas, ali, clínicas também, né? Também para preservar os atletas para essa sequência de campeonato. Mas Baianinho saiu antes ainda no primeiro tempo, o senhor teve 2 modificações já no intervalo, né? Uma delas foi o Thiago Marques, a outra o Felipe Albuquerque. Esses jogadores, como é que está a situação deles? Foi realmente por precaução? O senhor já tem uma avaliação mais concisa sobre esses? Eles preocupam para as próximas partidas? Preocupa. O Baianinho, ele, no início do jogo, se vocês lembrarem, ele levou uma entrada por trás, né? Que era no mínimo cartão amarelo, não teve nenhuma,
nenhuma, como eu posso falar, um cartão do árbitro ali para o jogador que entrou por trás, uma falta realmente violenta, e depois uma falta que o Islam fez, que pegou a bola, foi bem parecido, só que ele pegou a bola, e o jogador do Botafogo não pegou a bola, pegou o baianinho, torceu, ele estava com o tornozelo bem inchado, e isso preocupa o próximo jogo, com certeza. Vamos ver se o departamento médico consegue colocar esse jogador em condição para que a gente possa ter mais uma opção para o jogo do Vasco primeiro e depois do Itabaiana. A minha última, professor Márcio, a qualquer momento você pode anunciar um zagueiro até a próxima segunda-feira. Já é indicação sua? Olha, a gente tá olhando alguns jogadores, os 2 jogadores que a gente está olhando trabalharam comigo, né? Um pouco mais experiente, o outro um pouco mais novo, né? Aí a gente tem que ver como que vai suceder isso daí para a gente poder definir, né? Eles estão conversando, a diretoria está fazendo o máximo que pode, mas entendam bem, esse jogo era um jogo capital, não só, né, porque a gente precisava chegar no G8, né? Mas os jogadores também, para vir, eles ficavam olhando para ver se ia dar certo, para poder. Então a gente acredita que agora, na segunda-feira, a gente pode concretizar. Não pode dizer os nomes? É melhor não, porque isso às vezes atrapalha, né? Você sabe como é que funciona. Às vezes o jogador está quase certo, aí a gente fala o nome, vai um outro time, acaba atrapalhando e levando o jogador, né? Às vezes com uma condição financeira um pouco melhor, às vezes com alguma coisa que atrai o jogador para que possa ser melhor. Então é complicado. Então por isso a gente não vai mencionar o nome dos jogadores. Aí então, o técnico do CSA, o Márcio Fernandes, falando aqui para o canal Orlando Batista Esportes. Você percebeu ele falando de desgaste e que, inclusive, 4 substituições aconteceram por conta de cansaço, de desgaste de seus jogadores. Agora, o time azulino joga na próxima quinta-feira contra o Vasco da Gama. Jogo que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil, ou seja, nas quartas de final. A cota, para quem avançar, seja CSA, seja Vasco, será de R$4.740.000. O primeiro jogo foi 0-0 na capital alagoana. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. O CRB e a equipe regatiana joga neste domingo contra o time da Chapecoense. Equipe que vem muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, que não perde há 5 jogos. Nas últimas 5 partidas foram 3 vitórias, 2 empates. O time realmente com aproveitamento muito bom. E dentro de casa, a última derrota foi para a equipe do Goiás. E então, jogando diante do seu torcedor, será com certeza um adversário muito difícil. Porém, o CRB gosta de jogo desse tamanho. Vem de desgaste grande da última partida contra a equipe do Cruzeiro e joga hoje em busca de conquistar mais 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Há a tendência do Segovia, neste domingo, entrar no lugar do Fábio Alemão, simplesmente para fazer a minutagem também, ou seja, para rodar o elenco. O Fábio Alemão vem de lesão, vem muito bem, fez uma grande partida. O Segovia também considera até então como titular da equipe. No setor de ataque, a gente sabe que Mikael ainda não está 100%, há uma tendência de que o Herculano também seja titular, pelo menos para iniciar a partida, quem sabe no decorrer do jogo as mudanças aconteçam e os titulares retornem para a equipe do CRB. É jogão de bola, o CRB precisa demais da vitória, ocupa a 11ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Vencendo e dependendo de resultados, pode até ficar na 7ª colocação, mas em caso de derrota, pode terminar a rodada também na 13ª colocação. Por as notícias de hoje aqui no canal Orlando Batista Esporte, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas e se você não é inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.